Bom, eu não sei se eu vou postar esse vídeo, mas se eu for, seja muito bem-vindo ao canal Peixe Babel. E por que fazemos o que fazemos? E mais importante do que isso, por que a gente tem tanto medo do desemprego tecnológico, das máquinas tomando o nosso lugar no mercado de trabalho? Bom, eu quero que você encare esse vídeo mais como uma reflexão e como uma conversa bidirecional, porque eu preciso muito ouvir a opinião de vocês. Queria falar sobre um capítulo de um livro que eu acabei de ler. É um livro do filósofo Mário Sérgio Cortella, que o Pirula adora imitar. Aí é que tem que entrar o Cortella, entendeu? Na verdade, temporal vem de temporada, que temporos vem de tempo, que vem de cronos do grego. Esse aqui que é o livro, Por que Fazemos o que Fazemos. Vale muito a pena ler, mas se você não quiser ler o livro inteiro, tem um único capítulo que se chama Eu, Robô. Deixa eu achar aqui. Que se chama Eu, Robô? Não. Provavelmente fazendo referência ao Eu, Robô do Asimov, né? E ele começa falando sobre, usando a cidade de São Paulo como exemplo, para falar sobre como a gente trabalha loucamente muitas horas sem parar e como isso não seria necessário, né? Se a gente não tivesse uma cultura tão acumuladora onde muitos têm pouco e poucos têm muito. E aí ele fala até da falta de escolha também, que muita gente trabalha por necessidade, que se não trabalhar não vai ter comida para colocar na mesa. É a realidade da maioria da população brasileira, né? Que não tem condição de não escolher não trabalhar ou procurar um emprego melhor. A gente não tem essa alternativa. E aí ele fala sobre automação, que foi a parte que os meus olhinhos brilharam e eu comecei a me interessar muito mais pelo livro. Ele fala sobre, aqui, em uma de suas obras, Marx sonhou que chegaríamos a uma tecnologia tal que o homem dividiria o dia de modo que fosse possível trabalhar apenas 4 horas, e outras 20 seriam dedicadas ao lazer, à convivência com os filhos. Esse sonho de Marx é em grande medida resultado da crença na racionalidade tecnológica, a partir da qual teríamos a possibilidade de partilhar as tarefas, o que economizaria o tempo coletivo. E ele fala que, do ponto de vista técnico, a gente já tem esse nível de automação e tudo mais. O que é bem bacana essa ideia de que se a gente alocar mais trabalho para as máquinas, consequentemente a gente poderia trabalhar menos horas, dedicar mais tempo às coisas que a gente gosta como ser humano, que é lazer, família, etc. Fala sobre uma obra muito interessante que se chama O Direito à Preguiça, como que tá ok a gente não trabalhar loucamente, que inclusive a gente deveria investir esforço em coisas que nos poupe tempo, porque é isso que a gente quer como ser humano, a gente não quer ser uma máquina que fica trabalhando o tempo inteiro. E aí ele entra na parte que começa a ficar controverso. Ele fala sobre como na época, antes do início da automação, a gente tinha muito forte o trabalho alienado. Alienado no sentido de alheio, afastado ao objetivo da sua função. Isso fazendo referência fortemente às linhas de produção, onde você ficava lá apertando parafuso e você não fazia ideia, muitas vezes, do que tinha no final da linha de montagem. E começa a ficar controverso porque ele fala sobre como esse trabalho automático, alienado, acaba causando uma perda de si mesmo, porque não existe senso autoral. Não existe o eu naquele trabalho. Só que na perspectiva do Cortella, ele fala sobre a desumanização, que o trabalho automático é o trabalho de uma máquina. Só que uma coisa que o Cortella precisa atentar é que o trabalho intelectual também vai ser trabalho de máquina, sabe? Mesmo esse trabalho que hoje a gente considera, que exige criatividade, que intervenção humana é necessária, um dia provavelmente não vai ser, porque a gente está avançando a tecnologia para um ponto que trabalho intelectual também vai ser substituído por máquinas. Então, quando o Cortella fala que nessa hora eu me desumanizo, me aproximo do mundo das máquinas de hoje, porque as máquinas de amanhã vão fazer esse trabalho mais intelectual, esse trabalho mais criativo, que ele está considerando aqui que é o que dá autorrealização ao ser humano. E aí ele faz uma relação que antigamente se desejava o trabalhador obediente, servil, que não pensasse e apenas executasse, que é o significado da palavra robô. Você tem um escravo que vai obedecer às suas instruções. Hoje em dia você tem a necessidade da iniciativa do funcionário. Quanto mais ele inovar, quanto mais ele interferir na forma que o trabalho é feito, maior valor ele tem. Se ele conseguir aumentar a produtividade, se ele conseguir trazer um quê de criatividade no trabalho, mais valorização esse funcionário tem. Só que ao longo do texto ele vai associando essa necessidade do criativo e do intelectual com a autorrealização.
É sutil a relação, tanto é que eu só percebi quando eu fui abrir a análise, mas é complicado você associar trabalho intelectual à autorrealização, porque causa esse senso de desvalorização do trabalho braçal, de fato, um elitismo do trabalho intelectual. E quando ele fala coisas tipo eu me desumanizo, ou em um parágrafo futuro a pessoa deixa de ser pessoa, algumas coisas assim, ele está fazendo uma reflexão de acordo com o estado atual da tecnologia, e isso é um fator muito importante a se levar em consideração, que a tecnologia continua evoluindo. E esse senso de autorrealização, ele não está relacionado com o tipo de trabalho, braçal versus intelectual. Eu entendo o senso de autoria que ele fala, sabe? Minha cabeça tá fervendo com essas ideias, porque eu entendo quando ele diz que há um senso de autoria em escrever um livro, em pintar um quadro, em fazer uma pesquisa acadêmica. É uma coisa sua, foi você que fez, você é dono daquilo, e isso causa um sentido de satisfação que é muito grande. Mas ao mesmo tempo, às vezes quem trabalhava em chão de fábrica também se sentia realizado. Trabalho braçal não implica diretamente em não realização, não satisfação, então é uma correlação meio complicadinha de se fazer. Então, esse roteiro que começou sendo como a automação impacta o nosso senso de autorrealização no trabalho, terminou sendo quem disse que o tipo de trabalho que a gente realiza tenha relação ou não com quão satisfeito, quão realizado a gente tá com aquele trabalho. E é isso que eu queria discutir com vocês. Se vocês puderem ler o capítulo do Cortella ou o livro inteiro, porque ele volta nessa questão algumas vezes mais na frente, e me ajudar a entender se foi essa interpretação mesmo que eu tive, se ele fez essa relação entre trabalho intelectual e autorrealização, porque eu acho que é uma afirmação muito forte, muito delicada para se fazer. E por isso que eu demorei tanto de publicar esse vídeo. Então é isso, gente. Muito obrigada pra quem assiste, muito obrigada a quem apoia. Se você não apoia, tem Padrim, tem Patreon, tem PicPay, tem tudo aqui na descrição do vídeo. Eu vejo vocês semana que vem. Um abraço e tchau!